Olá, este é o canal Professor Vinícius Dias, um canal voltado para o ensino de ciências da natureza. Você vai encontrar neste canal vários vídeos sobre química, física, matemática e biologia. A ideia é te dar uma luz, sempre que você estiver com dúvidas. Só que nesse momento você está num dos vídeos mais antigos desse canal. Quando pintar uma dúvida, conte sempre com este canal. O objetivo é te ajudar mesmo. Se não der para tirar sua dúvida, se o vídeo não for claro, não vai ter atingido meu objetivo. Deixe a sua mensagem quando isso acontecer. Eu quero saber. Mas eu quero te pedir uma coisa. Assista aos vídeos mais recentes. Consulte-nos também no site Professor Vinícius Dias, separado por traços, @webnode.com. Lá você vai encontrar as listas de exercícios que eu coloco à disposição dos alunos para quem eu dou aula presencial. Mas você que acompanha apenas virtualmente, também poderá, através do canal, deixar suas dúvidas. Depois de assistir vídeos a respeito das aulas, tente fazer lá os exercícios daquelas listas que tem a ver com os assuntos que você vai estar vendo no canal. Vamos estudar agora o átomo. O átomo tem no seu centro uma região chamada de núcleo. Para você ter uma ideia, se o átomo fosse do tamanho do Maracanã, o núcleo seria do tamanho de uma bolinha de gude. O núcleo é cerca de 10.000 vezes menor do que o próprio átomo e já é muito pequeno. Toda a região que fica em torno do núcleo é chamada de eletrosfera. Existem muitas partículas dentro do átomo. E é bom reforçar, o átomo não é o menor pedaço de matéria que existe. Tanto que dentro dele existem muitas partículas. Mas há aquelas três que chamamos de fundamentais. No núcleo estão duas delas: os prótons e os nêutrons. É claro, nem todos os átomos têm mais de um próton e nem todos os átomos sequer têm nêutrons. Estão colocando no plural aqui para facilitar. Na eletrosfera nós temos os elétrons. É muito importante saber que prótons são partículas positivas, elétrons são partículas negativas, nêutrons são partículas neutras. E a representação é essa que eu acabei de colocar. De todas essas partículas, aquela partícula que mais representa um átomo são os prótons. Portanto, o número de prótons, que é representado pela letra P maiúsculo, é considerado o principal número do átomo, chamado, portanto, de número atômico e representado pela letra Z. Ocorre o seguinte: se um átomo está neutro, então o que ele tem de cargas positivas, ele terá de cargas negativas, que são seus elétrons. Só nessa situação ele será neutro. Então, para um átomo neutro, vale também a relação que o número atômico é igual ao número de elétrons.
Existe também um outro número do átomo muito importante, representado pela letra A. É o número de massa. Veja bem, vamos voltar aqui na representação do átomo. Nós temos elétrons, prótons e nêutrons. Dessas três partículas, se a gente fosse usar uma comparação, se a massa do próton a gente chamar de 1, a massa do nêutron será aproximadamente a mesma. E a massa do elétron será 1836 vezes menor. Ou seja, o elétron perto do próton e do nêutron tem massa desconsiderável. O elétron não contribui na massa do átomo. Se a gente quiser um número que represente a massa do átomo, a gente pode obter esse número somando o número de prótons com o número de nêutrons. Por que o número de elétrons não importa? Porque a massa do elétron é desprezível. O que ocorre é que nem sempre o átomo está neutro. Um átomo pode acontecer dele dar elétron e pode acontecer dele receber elétron. Se um átomo dar elétron, a gente diz que ele sofreu oxidação. Se um átomo der elétron, sofreu oxidação. Se um átomo receber elétron, a gente diz que ele sofreu redução. Mas o que vai acontecer? Se um átomo der elétron, ele ficará positivo. Se um átomo receber elétron, ele ficará negativo. Nessas duas situações, o átomo passará a ser chamado íon. O íon positivo você chamará de cátion. O íon negativo você chamará de ânion. Um outro tópico importante é o seguinte: quando comparamos dois átomos, pode acontecer deles serem isótopos, isótonos ou isóbaros. Quando é que os átomos serão isótopos? Quando tiverem o número de prótons em comum. Serão isótopos quando tiverem o número de nêutrons em comum. E serão isóbaros quando tiverem o número de massa igual. Isso é fácil de você se lembrar. Porque o que ele deve ter em comum para ser determinada coisa está no nome. Isótopos tem o P em comum. Isótonos tem o N em comum. E isóbaros tem o A em comum. Assim você vai se lembrar quando é que átomos são isótopos, quando é que átomos são isótonos e quando é que átomos são isóbaros.